Então, eu estou muito feliz de estar aqui nesse momento e acredito que vai ser muito rico para todos, né? Assim como alunos, assim como profissionais. Vai ser uma troca de experiência e que vocês, né, guardem esse momento para vocês, né? Participem, certo? E daí eu faço para vocês um convite para uma reflexão. Se nós temos aqui no Brasil uma imensa variedade de plantas medicinais especificamente, né? Está à nossa disposição, a gente sabe que pode utilizar, mas por que, com tanta disponibilidade, com tanta biodiversidade de plantas medicinais, nós temos tão poucos medicamentos à base de plantas disponíveis para a nossa população? Não seria mais barato? Não seria de mais fácil acesso termos esse medicamento? Não seria tão custoso, tão oneroso? Por que isso não chega até nós? Né? Uma segunda questão. Por que a indústria, em especial a indústria farmacêutica, inova tão pouco em relação ao uso de fitoterápicos, ao uso de plantas medicinais? O que está acontecendo aí nesse caminho? E terceiro, existem barreiras ao desenvolvimento de fitoterápicos? Existem? Se existem, que barreiras são essas? Podemos ultrapassar essas barreiras? Qual é o nosso papel enquanto sociedade, enquanto estudantes, enquanto pesquisadores, enquanto comunidade, para que nós aumentamos esse uso? Então, as políticas que norteiam a fitoterapia no SUS, basicamente são duas, né? A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS, que foi lançada em 2006, acho que em maio a junho de 2006, e logo em seguida, poucos meses, acho que 1 ou 2 meses depois, foi lançada a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Então, esse é o documento norteador normativo da política e programa de plantas medicinais e fitoterápicos no SUS. Essa é a versão de 2016, a segunda edição, que é reformulada e que já tem todas as diretrizes e metas a ser realizado quanto à fitoterapia e plantas medicinais. Então, o objetivo principal da política seria garantir à população brasileira o acesso seguro e uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos, promovendo o uso sustentável da biodiversidade, o desenvolvimento da cadeia produtiva e da indústria nacional. Então, é um espaço onde a gente, antes de tudo, faz troca de saberes. Essas pessoas que vêm até nós, elas têm um saber, elas têm uma cultura, não é? E é preciso que os médicos e os profissionais de saúde entendam isso, porque geralmente eles empurram de cima para baixo. Eu sou a saúde, eu sou o postular de saúde e você é a doença. Lá a gente trabalha de outra forma. Lá você vem aqui trazer os seus problemas, as suas angústias, e nós estabelecemos uma relação empática, onde cada um se coloca no lugar do outro, né, para compreender melhor qual é a dimensão daquilo que está fazendo parte do nosso diálogo, não é? Estou muito feliz de vocês estarem trazendo perguntas, experiências e respostas bacanas. E eu queria que vocês relatassem um pouco como vocês chegam ao mulungu, ao anis. Como é que isso chega à universidade, à prática clínica? Como é que vocês chegam a essas plantas? Para que a gente entenda um pouco, né? Como é que o saber popular chega até a ciência e a prática. Muito obrigada. Então, acho que o que nos move é a pergunta. E a pergunta, ela sempre vai e vem a partir da experiência e das práticas populares. Por que é que existe a ciência? A ciência se cria no laboratório do nada? Não. A ciência só foi possível, junto com o conhecimento,
porque alguém viu, observou e relatou, vivenciou e foi relatando. Então, e esses relatórios é que começaram a ser lidos, interrogados, compreendidos e, opa, como é que fazia quando a gente não tinha um microscópio? Não é? Aí, de repente, um doido foi lá e botou uma lente sobre a outra, aumentou, não sei o quê. Opa, eu já consigo ver aqui um pedaço da planta, da cortiça, e vejo, opa, tem coisa aqui dentro. Opa, tem espaços preenchidos, espaços vazios. Essa lente precisa ficar mais forte. Aí, pesquisa para aumentar a lente, pesquisa para aumentar o microscópio. Aquele microscópio de bancada, depois de 100, 200 anos, virou um microscópio eletrônico, que aumenta milhares de vezes, milhões de vezes, sei lá quanto. E você vê coisas do interior da mitocôndria, não é? Que é uma célula só. Então, é exatamente nessa perspectiva que trabalha a ciência, com a curiosidade, com a experiência e com o conhecimento popular. E a partir daí o conhecimento popular testado, e você... O que é o conhecimento científico? Eu pesquisei, cheguei nesse resultado. Usando o mesmo método, Miriam estuda e chega no mesmo resultado. Usando o mesmo método, Francisco faz o mesmo... Então não tem jeito. Lindenberg, Miriam e Francisco chegaram à mesma conclusão. Isso aqui não tem jeito de não virar ciência. É essa a perspectiva. Então, por isso que eu acho que, de repente, outros médicos usando... Aí já tem outros médicos que usaram antes de mim. O mulungu como tintura, e estão chegando às mesmas conclusões. Daqui a pouco alguém vai dizer assim, opa, vamos tentar fazer um ensaio clínico. Isso aí a gente faz na universidade, mas aí até uma empresa do ramo da indústria farmacêutica dizer, opa, esse negócio, pode ser que ele queira continuar lucrando com o Rivotril. Não é? O Rivotril é R$5, R$10, está todo mundo feliz com o Rivotril. E aí, quanto vai ser para fazer isso com o mulungu? Não sei. Eu sei que eles estão dormindo, eu sei que eles estão se sentindo muito bem, eu sei que eles disseram que é melhor usar o mulungu do que usar o medicamento. Eu sei que quando eu não tenho a tintura e eles ficam 10 dias, 15 dias sem o uso, eles não sentem a síndrome de abstinência. Eu tomo mulungu. Tem gente que já está assim, tem dia que eu tomo, que eu não estou bem, dormindo bem, eu tomo, aí durmo. Mas essa semana eu tomei só 2 vezes. Então tem esse processo também, né? Das pessoas retornarem um pouco ao seu equilíbrio. O que fica, né, dessa manhã produtiva, troca de experiências, é que o uso de plantas medicinais, ele é bom, sim, tem seus efeitos benéficos, mas temos que tomar cuidado também com seus malefícios. Que a gente sempre faça isso com muita responsabilidade e muita atenção, né? E essa é uma preocupação importante do professor Lindenberg, né? Essa preocupação, o quanto do mulungu realmente esses indivíduos, esses pacientes podem utilizar por quanto tempo. Então, não é porque é natural, porque é 100% seguro, não é. Temos que tomar esse cuidado. E essas discussões precisam ser ampliadas, sim, nesse campo acadêmico, no campo da pesquisa, no campo profissional, trazer esse relato, essas experiências profissionais para cá e a gente poder discutir e trocar essas ideias, né? Então, muito obrigada. A gente tem a fitoterapia, as plantas medicinais como uma outra racionalidade de pensar o processo de saúde e doença, mas a gente tem que sempre estar refletindo sobre o quanto a gente medicaliza a vida. A gente medicaliza o sofrimento, medicaliza as frustrações do dia a dia e acaba tornando aquilo que era para ser um processo natural do seu desenvolvimento como indivíduo, como algo como uma doença, um processo, entre aspas, patológico. Então, eu acho que a gente deveria pensar um pouco mais sobre isso, essa questão da desmedicalização como um todo, tanto em relação à medicina ocidental, às medicações, à indústria farmacêutica, quanto até mesmo a questão da fitoterapia. E lembrar que a gente não deve se tornar o admirável mundo novo, né? que tem no livro,
a gente está, de certa forma, a cada dia se tornando um pouco daquele mundo novo. Olha que eu sou bem antigo. Um livro que eu li quando eu era estudante de medicina, terminando o curso de medicina e começando a residência de medicina preventiva e social, que era um livro do Ivan Illich, que era A Expropriação da Saúde, que ia refletir um pouco sobre como o capitalismo, não é, e a indústria farmacêutica estavam criando um novo tipo de patologia, que era através do medicamento, das medicalizações e das intervenções na vida das pessoas, não é? Lembrando que isso era a década de 70, começo da década de 70, que ele escreveu esse livro. Eu já li no final, para o começo da década de 80. É assim, o quanto a gente está criando uma nova patologia, tá certo? Quando a gente transforma, entre aspas, a saúde em mercadoria. Então, todo mundo agora quer consumir alguma coisa, achando que com isso vai resolver, vai ter mais saúde, não é? Se a gente abraçasse mais o outro, tivesse mais olho no olho com os outros, se a gente tivesse nos tratando como humanos e não nesse processo desenfreado de desumanização que nós vivemos, a gente ia ser mais feliz, ia ser mais tranquilo, ia ser mais saudável. Então eu acho que essa é a grande lição. E aí eu acho que a fitoterapia, de uma certa forma, reintroduz um pouco também isso, as plantas medicinais, até mais do que a fitoterapia, porque a gente não pode esquecer que por trás da fitoterapia também tem a indústria, não é só essa coisa bonita da pesquisa da universidade. De agradecer a todos pela participação, acho que foi um momento muito rico para todos, foi um momento onde a gente conseguiu fazer uma inter-relação entre profissionais e estudantes, área da saúde, educação, como o médico Francisco bem comentou, né? E que isso possa ser guardado, né? E que possa se repetir em outros momentos. Todo funciona em momentos variados. A gente tem uma via aqui ativa enquanto essa está desligada. Para essa estar ligada, essa tem que estar desligada. Num status compulsivo, você tem duas vias ou mais que estão ligadas ao mesmo tempo quando não deveriam estar. Isso tudo gera alterações. Então, isso pode acontecer, por exemplo, só no hemisfério do cérebro ou pode acontecer nos dois hemisférios. Então, a psicofarmacologia tem essa característica. Ela vai além. Coisa boa.